Olá a todos! No episódio de hoje vou falar sobre a participação da Seleção Nacional de Portugal no Mundial de 2026 e sobre o seu novo treinador, Jorge Jesus. Por isso, prepara-te para aprender muitas palavras e expressões relacionadas com o mundo do futebol. I'm Jess, and in today's episode of Portuguese with Jess, I'm going to share lots of useful football vocabulary while talking about Portugal's participation in the 2026 World Cup and its new coach, Jorge Jesus. I'd like to remind you that, as always, each episode of the podcast comes with a free study guide that includes a side-by-side Portuguese-English transcript and translation, a topic-based vocabulary list, flashcards and exercises. So, let's begin. Então, vamos começar. Mesmo que não gostes muito de futebol, este episódio vai ser útil para ti. Afinal de contas, em Portugal fala-se muito de futebol e este continua a ser um dos temas de conversa mais comuns entre amigos, colegas de trabalho e familiares. Na segunda-feira, dia 6 de julho, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos da América, o sonho português de conquistar o Mundial de 2026 chegou ao fim. A Seleção Nacional Portuguesa, também conhecida por Equipa das Esquinas, perdeu por 1-0 frente à Espanha e foi eliminada do Campeonato do Mundo da FIFA. Ao longo da competição, Portugal disputou 5 jogos. Começou com um empate frente à República Democrática do Congo, venceu o Uzbequistão por 5-0, empatou com a Colômbia, derrotou a Croácia por 2-1 e acabou por perder frente à Espanha nos oitavos de final. Segundo muitos adeptos, a seleção portuguesa jogou aquém das expectativas. A equipa apresentou um futebol demasiado defensivo, criou poucas oportunidades de golo e raramente conseguiu dominar os jogos. Depois da derrota, tanto os jogadores como os adeptos ficaram de rastos, ou seja, muito tristes e desiludidos. Cristiano Ronaldo, capitão da seleção, saiu do relvado em lágrimas e dirigiu-se diretamente para o balneário. Neste Mundial, Cristiano Ronaldo, CR7, marcou 3 golos, sendo um deles de penalti. No entanto, como acontece frequentemente, voltou a dividir opiniões. Houve quem defendesse que os seus colegas nem sempre lhe faziam bons passos. Outros adeptos, pelo contrário, consideram que ele não correu nem pressionou os adversários o suficiente. Esta questão deve-se ao facto de Cristiano Ronaldo já ter 41 anos e, por isso, ter dificuldades em aguentar um jogo de 90 minutos. Isto levou também a que o treinador Roberto Martínez fosse criticado por não ter tido a coragem de o substituir durante os jogos. Na opinião de muitos adeptos, os jogadores que mais se destacaram pela positiva foram o guarda-redes Diogo Costa, o defesa Nuno Mendes e o avançado Rafael Leão. Ao longo do campeonato, Portugal recebeu um cartão vermelho, vários cartões amarelos e cometeu, claro, várias faltas. É normal. Além disso, alguns jogadores terminaram o torneio lesionados, como foi o caso de Nuno Mendes, que sofreu uma lesão muscular no jogo frente à Espanha. Uma das coisas que mais me chamou a atenção neste Mundial foi o papel do vídeo-árbitro, pois vários golos foram anulados por fora de jogo depois dos lances terem sido revistos. Pessoalmente,
Não sei bem o que pensar acerca do vídeo-árbitro. Por um lado, acho positivo que a tecnologia ajude os árbitros a tomar decisões mais justas. Por outro lado, às vezes torna os jogos menos emocionantes, porque é preciso esperar vários minutos para saber se um golo conta ou não. E vocês, gostam da utilização do vídeo-árbitro? Ou preferem o futebol sem tanta tecnologia? Digam-me nos comentários. Ora bem, a derrota frente à Espanha teve outra consequência importante. Logo após o jogo, Roberto Martínez apresentou a demissão do cargo de selecionador nacional. Assim, Portugal ficou-se pelos oitavos de final e também sem treinador. A Federação Portuguesa de Futebol entrou imediatamente em negociações para contratar um novo selecionador. A situação ficou rapidamente resolvida com a contratação do famoso treinador português Jorge Jesus, que assinou um contrato de 4 anos no valor de 4.500.000 euros por ano. Jorge Jesus é um dos treinadores portugueses mais conhecidos e mediáticos dos últimos anos. Tem uma longa carreira em Portugal e no estrangeiro e conquistou vários campeonatos, taças e competições internacionais. Muitos adeptos consideram-no um treinador competente, exigente e apaixonado pelo futebol. Mas Jorge Jesus também é conhecido por outra razão: a sua maneira muito própria de falar. Durante as entrevistas é frequente alterar algumas palavras e inventar expressões. Por isso, muitos dos seus comentários acabam por transformar-se em memes muito engraçados. E, atenção, isto não tem nada a ver com sotaque. Bem, eu cá tenho muita curiosidade para ver como será esta nova fase da seleção portuguesa. Será que Jorge Jesus vai conseguir levar Portugal mais longe no Euro de 2028? E conseguirá preparar a equipa para o Mundial de 2030, que acontecerá em Portugal, Espanha e Marrocos? Bem, vamos ver. Entretanto, se quiserem acompanhar mais o futebol português, recomendo 2 jornais desportivos muito conhecidos: A Bola e o Record. Espero que tenham gostado deste episódio e que, a partir de agora, se sintam mais confiantes para falar sobre futebol em português. Mesmo que não sejam grandes fãs deste desporto, conhecer este vocabulário pode ser muito útil, porque o futebol continua a ser um dos temas de conversa fiada mais comuns em Portugal. Muito obrigada por terem ouvido este episódio. Don't forget to subscribe and share the podcast with other learners of European Portuguese who want to improve their listening comprehension while learning about Portuguese culture. E já agora, quem acham que vai ganhar o Mundial de 2026? Deixem a vossa resposta nos comentários. Vemo-nos para a semana. Até lá, fiquem bem!